Boa noite, mais um Lanterna do Abe. Eu gosto tanto dessa entrada aí que tem do Farol da Liberdade, eu acho muito legal. Boa noite a você que está me escutando, a cada um dos faroleiros que estão hoje aqui ao vivo, e eu queria agradecer ao Eric e ao Watson que estão apoiando tecnicamente, participando aqui da live conosco. Boa noite, Eric, tudo bem? Boa noite, grande Abraham. Ainda bem que eu estou aqui no litoral, né? Porque São Paulo, quem é de São Paulo aí, já estou sabendo que uma hora dessa tá sem luz de novo. Fechou o tempo, choveu, acabou a luz, não tem água, não tem luz. Coisa maravilhosa, Abraão. Muito bom. E você está num pedacinho do litoral que não tem cocô na praia. Por enquanto, não tem. É verdade. Por enquanto. Eu combinei aqui com o Eric, com o Watson, para a gente começar o Lanterna do Abe com uma análise, com um pensamento, com uma análise, com uma profundidade maior. Porque o entretenimento fica mais por Weintraub Sem Filtro. Hoje, como é uma recapitulação dos melhores e piores momentos que tem em 2025, esse ano que está fechando, é evidente que vai ser um pouco mais leve. Mas esse comecinho aqui, eu queria tratar de um pensamento profundo, da simbologia das palavras, do comportamento, do posicionamento, como é importante a utilização das palavras, as coisas que nós fazemos. E para isso eu vou pedir pro Eric passar um videozinho do maior mestre que tem. Então, o que está combinado? A gente faz primeiro essa discussão mais profunda, depois nós veremos os melhores e piores momentos, evidentemente aí terá galhofa, e fechamos com um vídeo novo, com uma mensagem para o ano que vem sobre as eleições, sobre o que aconteceu em 25, que eu escrevi o texto e aí a equipe, o Eric e a equipe do Farol prepararam o som e as imagens. Então, a divisão é mais ou menos essa. A parte séria, a parte da revisão com alguma galhofa, perguntas, nosso habitual bate-pronto, e o videozinho saindo ao final. Esse começo é uma passagem da Bíblia, aonde o Rabi é como você chama o seu rabino, o seu professor. Rabino é professor, mestre. Então, ali, o maior dos rabis, o maior dos mestres, está lá, sendo confrontado pelos fariseus sobre o pagamento de imposto. Era uma armadilha para que ou ele falasse, não precisa pagar, não reconheço a autoridade de César, não reconheço a autoridade do Império Romano, não paguem. Ele seria preso e seria executado ali mesmo. E a outra alternativa era pague. E iriam falar para ele, olha, ele está aí, é mais um que se sujeita à autoridade do imperador e do Império Romano. Então era uma armadilha, era um dilema. Eram dois caminhos, e no dilema é onde você conhece a essência da pessoa. Não é comendo pizza e tomando chopp, quando está tudo legal. Ó, tem pizza e chopp à vontade. Cara, você não vai conhecer a essência da pessoa ao seu lado. É no momento que ele é confrontado, que ele tem um dilema, uma decisão difícil, que você conhece a pessoa. Eric, por favor, primeiro, boa noite. Boa noite, Abraão. Vamos então colocar o vídeo aqui para o pessoal? Essa passagem é famosa. Põe o vídeo. É uma passagem famosa, eu queria trabalhar ela um pouco no conceito. Beleza, vamos lá. Sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus
O que é de Deus? É uma das passagens mais bonitas que tem. Só que, em função dessa esquerdopatia, essa doença de esquerda, que inclusive macula a imagem de Jesus, não que a alternativa ali da Michelle gritando Jesus em línguas, ou Silas Malafaia boca suja gritando Jesus, entrecortado por palavrões de baixíssimo calão, seja melhor. Os dois são blasfemos. Mas a esquerda, ela vem trabalhando a imagem de Jesus Cristo como sendo um riporongo. Um cara, deixa pra lá. Não, esse mundo material não me interessa. O que é de Deus é de Deus e o que é de César é de César. Não precisa brigar, deixa, entrega tudo. Não é isso. A mensagem ali é muito mais profunda do que essa visão superficial que Jesus não entra em disputa e não briga. Jesus não fala, deixa para lá. Quando ele vê uma coisa errada, ele confronta. A mensagem aí é de uma profundidade gigantesca. Gigantesca. Presta atenção. Então, o fariseu vira e fala, devemos pagar imposto? Você vai pagar com o quê? Mostra o dinheiro com que você vai pagar. Aí ele pega e mostra a moeda do Império Romano. A moeda que eles iriam pagar o imposto era do Império Romano. E ele pega a moeda e fala, de quem é a cara que está aqui nessa moeda? É do imperador do Império Romano. O judeu, o hebreu, que morava em Israel, que havia sido conquistado pelo Império Romano, naquela época ainda não havia sido destruído o templo. Para ele receber uma moeda do Império Romano, ele tinha que ter trabalhado para alguém do Império Romano, tinha que ter feito negócios com alguém do Império Romano, tinha que ter já reconhecido a autoridade de alguém do Império Romano, senão ele não teria essa moeda para pagar. Se ele nunca tivesse previamente aceitado o jugo, reconhecido a legitimidade do Império Romano sobre Israel, se a pessoa tivesse mantido a postura que não reconheço, não quero, não aceito, não me sujeito, ele não teria a moeda do Império Romano para pagar o imposto. E aí ele fala, essa moeda é de quem já aceitou participar e ser um súdito do Império Romano, já reconheceu a autoridade do imperador. Talvez essa pessoa ainda não tenha perdido a alma, mas ela já reconheceu a autoridade. E aí, o que é de César, que você já recebeu dele, devolve para ele, porque você já recebeu. Agora, o que é de Deus, todo o resto que foi Deus que te deu, a tua alma, a tua essência, mantém para Deus. Se você nunca reconheceu a autoridade de César, você não precisa pagar imposto. Você está no mato, você está lutando, você está fora, você está correndo, você não se sujeitou. Mas se você já se sujeitou, já reconheceu a autoridade, se você já é um súdito, um subalterno, um escravo, acabou. É importante dizer a postura e as palavras. Eu nunca pedi desculpa pela frase que eu falei sobre o STF. Eu nunca reconheci que eu estava errado. Pelo contrário, numa reunião fechada, eu tinha todo o direito de externalizar. E tenho o direito de externalizar, inclusive, aberto. Eu posso sair à calçada e falar as coisas que eu falei na calçada sobre o Supremo Tribunal, a Suprema Corte americana, que seria o STF. Aqui, na calçada, nada irá acontecer comigo. Agora, numa reunião fechada, óbvio que eu poderia ter falado. Detalhe, não foi aberto processo contra mim. Todas as ameaças de prisão que estavam nos jornais, elas eram ameaças que não tiveram um único processo aberto.
iriam me prender completamente à revelia, sem processo, sem nada. E isso foi antes do Oswaldo Eustáquio. Eu teria sido o primeiro a ser martirizado. Felizmente, eu tinha o Arthur ao meu lado, porque eu não sou Jesus Cristo. Eu não sou um apóstolo. Eu não tenho a menor vocação para ser martirizado ou ser santo. Tá? Agora, eu admiro, procuro entender e aprender com os ensinamentos que estão no Velho e no Novo Testamento. No Novo Testamento, a mensagem de Jesus está muito clara. Não é deixa para lá, vamos fumar um baseado. Porque é essa mensagem que a esquerda manda. Não é isso. Você é senhor do seu destino. Toma cuidado com o que você concorda. Porque uma hora que você concorda, que você aceita, que você se submete, você passa a ter que aceitar o resultado do julgamento, o resultado do julgo. A hora que apertou a mão, você tem que honrar o aperto de mão. Se a contraparte não vai honrar, opa, aí eu posso desmanchar, mas ali não havia nem salvaguardas. Por quê? Porque o Bolsonaro passou por um momento análogo, porém, o posicionamento dele foi a antítese do que Jesus ensina. Como um bom falso Messias, ele se comporta de forma oposta a Jesus. Passa o vídeo. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro. Desculpa aqui. Ele reconheceu a autoridade completa de Alexandre de Moraes. Meu ministro, me desculpe, juiz, ele reconheceu 100%, legitimou Alexandre de Moraes como seu juiz, como o senhor do destino dele. Mais uma vez ele fez isso. E a partir... É perceptível a cara que o Alexandre de Moraes faz, de nojo, de repulsa, e ele, de forma pusilânime, de forma calhorda e covarde, se submete, esperando um acordo, um perdão que talvez o Temer tenha sinalizado para ele. Então, ali, acabou. O Bolsonaro aceitou, ele poderia ali ter falado abertamente, eu não reconheço a sua autoridade, estou aqui, cativo, estou aqui preso e não reconheço a sua autoridade. Você tem, circunstancialmente, força, poder de tirar minha liberdade, mas eu não reconheço o seu mérito. Ele poderia ter falado isso. A partir do momento que ele reconheceu, ele está sujeito, enquanto não houver uma quebra contratual, que ali não havia uma salvaguarda. Olha, eu reconheço a sua autoridade se você basear o seu julgamento em evidências, em fatos, em coisas concretas, seguir o devido processo legal. Ele não fez salvaguardas, ele se submeteu completamente. Ele se humilha esperando piedade. Você pode aceitar o julgamento fazendo ressalvas. Olha, eu faço essa ressalva. Eu quero que seja seguido o rito constitucional, rito internacional, quero isso, eu quero aquilo, quero prova, quero direito à plena defesa. Não fez nada, ele fez uma piada, uma piadinha, uma brincadeirinha gostosa. Mais uma vez, ele mostra uma cara que é desprezível, né? E para mim, é o ponto principal de 2025. Por quê? Porque ali é um marco, ali foi, provavelmente, a última oportunidade que ele tinha de virar o jogo. Ele poderia ter falado, olha, não reconheço sua autoridade, eu reconheço que hoje você tem poder. E esse poder pode me martirizar. Mas eu peço que me troque. Você me prende, você me martiriza, mas solta todo mundo que está preso. Eu serei o único martirizado. Eu sou o sacrifício.
Mas ele não é um Messias, ele é um falso Messias. Se raspar o cabelo dele, será que não tem um 666 tatuado? Não tem, ele não é um demônio. Ele é só uma pessoa que se corrompeu, que se perdeu, que mente. A família dele toda maculada. Toda não sei, mas uma boa parte está maculada. Então, para mim é isso, tá? Para mim é o ponto que mais me marcou. Em 2025, esse foi o momento que mais me marcou. Comente aí e diga se vocês concordam comigo ou não. Beleza, Abraão. Mais alguma coisa que você queira falar nessa parte aí? Não. Então, podemos começar a retrospectiva? Podemos? Vamos lá. É o departamento jurídico ligando ou foi só um... Não, é que deve ser a Claro aqui, a Vivo, sei lá. Aí eles Tá bom. esqueci de deixar no silencioso. Tá bom. Vou colocar o... Fiz essa capa aqui, Abraão. O que você acha? Eu achei boa. Eu achei boa a capa, mas a mensagem acho que é mais profunda do que essa. Não sei se você entende. Você Claro. entendeu? Já conversei contigo sobre isso. Eu acredito na importância das mensagens e essa pequena passagem, são alguns poucos minutos do Bolsonaro, pela postura horrorosa que ele teve, fez refletir muito. Me fez refletir muito. Ali a gente instintivamente sabe que tem alguma coisa de errado. Instintivamente, todo mundo ficou com nojo. Qualquer pessoa minimamente decente ficou com asco de olhar o Bolsonaro naquele momento. Eu lembro de eu ter postado na hora, sem refletir muito, eu sou um otário, no Twitter. Eu sou um otário, fui um otário. Eu fui um otário de ter acreditado nessa criatura. Asco. Mas a primeira reação é de nojo. A partir daí você começa a refletir. Quando você reflete, aí você consegue entender a razão do nojo e buscar a antítese de comportamento. E a antítese de comportamento que tem é uma das passagens mais bonitas da Bíblia. E me ajudou a entender essa passagem de Jesus, esse ensinamento de Jesus, de forma muito mais profunda do que eu compreendia antes. Antes do Bolsonaro ter rastejado em fezes, eu tinha uma visão, mas eu não tinha parado para pensar direito nessa passagem da Bíblia. Eu, sei lá, beleza, o que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. É muito mais importante do que isso. É você reconhecer a autoridade de César. O cara já pegou a moeda, ele já tinha aceitado, já estava dentro do Império Romano. Então, essa parte que você já cedeu, já não é mais tua. Se você ceder outras partes para outras pessoas, outras entidades, já não é mais teu. Você pode tentar resgatar, mas não é mais teu. Agora, a moeda não é tua, cara. Devolve para o César. Devolve para o César. O Bolsonaro, ele não é uma pessoa com... Ele é uma pessoa, ele não é uma entidade tipo o Lula. O Lula é uma criatura que me causa mais preocupação. O Bolsonaro só precisa ser erradicado. Completamente. Ele e a família dele, da política, da vida pública. Eles têm que arrumar um trabalho honesto, tem que se tornar uma família de pessoas que trabalham na iniciativa privada de forma honesta. É isso. Se eles fizerem isso, né? O Lula não. O Lula é uma outra... está num outro patamar. Abraão. Vamos para... Ficou muito tenso, muito sério. 21 minutos. Vamos dar uma relaxada? Não tão rápido. Porque essa semana eu estava falando com o Arthur, também, a gente fez uma live na quarta-feira, que agora, né, com essas coisas do Banco Master que estão rolando, o pessoal falando, o Xandão está envolvido, o Bolsonaro sempre soube, por isso que caçaram ele. E aí tem uma fala do Bolsonaro falando, 50 milhões, não sei o quê.
Aí eu fui buscar, porque eu lembro que o Xandão perguntou isso para o Bolsonaro durante o julgamento. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou passar também. O Bolsonaro, só voltando. Que o senhor tinha. O Bolsonaro havia acusado o Xandão de levar 50 milhões. Gritou, peitou, bravateou. E o Xandão confronta aí. Olha aí a resposta, põe aí. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Foi um uso de retórica, isso é bravata. E 30 milhões, coincidentemente, não está tão longe de 129 milhões, né, de reais. 30 milhões de dólares não está tão longe de 129 milhões de reais. Coincidentemente. É isso. Eu volto a discutir, por exemplo, muitas pessoas falam, por que a gente fala tanto do Adolf Hitler? Porque foi uma das passagens mais emblemáticas da história da humanidade, onde um mal quase que absoluto estava presente. Era um mal pelo mal. Inclusive, eu estou discutindo já com o Eric para o ano que vem fazer uma lanterna do Abe mostrando todo o começo homoerótico, a quantidade de homossexuais e gays que havia no nazismo. Eu vejo muito da militância gay falando fascista e tal, mas o movimento nazista teve um grande pilar inicial homossexual. Os camisa marrom, antes das SS, eram os camisa marrom. Era um movimento amplamente homossexual que havia uma forte inspiração no homossexualismo dos casais tebanos, né? Casais, eram parceiros tebanos. Coisa maluca. Na noite das facas longas, pegaram o chefe das SA na cama com uns 7 homens. Fora outros também, né? O próprio Adolf, existe vários e vários. Ou o Hering, né? O Hering não seria homossexual, ele seria bissexual, né? Bissexual. Mas vários outros eram suspeitos, acusados. Mas eles perseguiram homossexuais. Cara, eram loucos. Eles eram completamente loucos e maus. Não espere congruência de quem é tão louco e tão mau. O que é importante? A história do nazismo será contada e recontada pela profundidade. O comunismo não, porque eles ainda estão atuantes e fortes. Porque o comunismo tem tantas lições de maldade quanto o nazismo. É mais, matou mais, cara, meu. É difícil de dizer quem é mais. Quem é mais? O nazismo era muito frio. Mas matou mais, acho, o Mao Zedong. Mas ninguém nunca montou uma fábrica para desmontar pessoas. Então, era uma fábrica para desmontar pessoas. Desmontava essas pessoas. Mas eu estou pensando em mostrar esse lado homoerótico, homossexual do nazismo. Tenho pensado nisso. Voltando. Quando nós iremos parar de falar em toda a perspectiva histórica, o momento do Churchill confrontando? Nunca! Aquele momento do Churchill, ele estava sozinho, enfrentando a Segunda Guerra Mundial. Dificilmente teria sido eles teriam conquistado o mundo inteiro. A Alemanha dificilmente teria conquistado o mundo inteiro, mas ela poderia ter chegado a um armistício com o controle da Europa continental, de Portugal, França, até os Montes Urais na Rússia. Poderia ter isso. E teria sido uma tragédia. Está aí até hoje, ou ter caído há 20 anos. E por que isso não aconteceu? Por causa do Churchill. Então é importante as pessoas perceberem que nós precisamos estudar a história, entender os pontos altos e os pontos baixos da história. Olhar para a história e não reconhecer a destruição, a barbárie dos mongóis, né, e todos os outros, o massacre de Bagdá e tudo.
Isso é um absurdo. Você tem que reconhecer como eles foram demoníacos, os mongóis. Então, é importante ter isso em perspectiva e olhar para a história do Brasil com essa ótica. Deixa para lá, esquece, não fala mais do Bolsonaro. O Bolsonaro terá que ser contado e recontado. O momento de traição. Que lembra até o livro do Senhor dos Anéis. Era para ele ter pego o anel e jogado na lava do vulcão para destruir esse poder demoníaco da República de Deodoro. Quando ele chegou e pegou... Ai, meu precioso, agora eu ficarei muito rico, eu e a minha família. E ficou deformado. Você vê que essa deformidade dele, espiritual, está se materializando na cara dos familiares dele. Então, nunca é para deixar de falar do que aconteceu, porque senão, se nós não falarmos, nós estaremos fadados a repetir a história. Se nós não entendermos e aprendermos com essa última grande lição do exército brasileiro, dessa grande traição dos generais, essa última, eles estão sempre fazendo isso. Há 140 anos eles fazem isso conosco. Se nós não entendermos o que eles fizeram, o exército brasileiro e a família Bolsonaro, nós estaremos fadados a daqui a 30 anos, 20 anos, 10 anos, quando aparecerem outras oportunidades, cairmos na mesma cilada. Entender a história não permite a nós anteciparmos o futuro. Permite entender por que nós chegamos até aqui e evitar de repetir os mesmos erros que nós cometemos no passado. Nunca mais é para acreditar no exército brasileiro, nunca mais. Nunca mais é para acreditar nesses milicos. Nunca mais é para acreditar na família Bolsonaro. Agora sim, podemos começar com a baguncinha. Clima festivo, né? Final de ano, uma coisa maravilhosa. Vamos lá, Abrão. Eu tentei fazer por ordem cronológica aqui, pegando também os temas que a gente mais comentou nas lives, né? Começando por janeiro, Abrão, tivemos talvez a única vitória da oposição, que foi o Pix, né, do Nicolas. Lembra-se que acho que foi o vídeo mais visto da história. Lembro. Do Instagram, cara. Eu falei com os faroleiros também, eles me ajudaram a escolher os momentos aqui. E na época foi uma vitória, né? Pô, o Nicolas dobrou, o Nicolas é maior que o Bolsonaro e tal. Começou aquela treta com Bananinha, começou aqui, já a rolar uma inveja. Mas no final das contas, Abrão, foi só a cortina de fumaça também. O Lula passou o que queria passar, o Nicolas baixou a cabeça para quem precisava baixar. No momento de desgarrar, ele deu para trás, cara. Eu volto a falar, não tenho nada contra o Nicolas nunca nos atacou. E eu já falei o que eu acho do Nicolas. Às vezes, as pessoas falam, pô, Abrão, mas a gente está sozinho, só a gente, é só a gente, é só o farol. Muito. Há 2 anos atrás, muita gente aqui, ao nosso redor, nos questionava. Pô, mas não dá para se juntar com o MBL? Eu falo, não dá, gente. O MBL é muito errado. MBL, a essência do movimento é podre. Para começar, que o padrinho deles é o Temer. O Nicolas não é tão ruim quanto o MBL, longe disso, hein? Não é tão ruim. Mas vocês... E o Nicolas, olha, gente, não tem muito o que esperar dele. Nunca trabalhou na iniciativa privada. Qual é o ofício do pai, do avô dele? Pastores profissionais. É ruim, hein? Pastor profissional é ruim. Eu não quero mais ter líder religioso decidindo os rumos do Brasil. Vai lá rezar, fica rezando, baixa a bola. E vamos começar a ver a evolução patrimonial desses líderes religiosos, tá? Se a gente chegar ao poder, o cara vive pregando o Novo Testamento, tem 2, 3 bilhões de reais. Que negócio é esse? Tá? Se não tiver, tudo bem, vive de rezar. É rico, mas não pode ter 2, 3 bilhões. O que é isso? Então, o Nicolas, para mim, nada contra, mas eu não tenho expectativas gigantescas.
a respeito do Nicolas. Nunca tive, não tem um vídeo meu gravado falando, não, o Nicolas é maravilhoso. Não tem. E eu tenho mais um detalhe da voz, eu acho muito fina para quem vai comandar um movimento. Eu não conheço, não me ocorre nenhum líder de voz fina, tão fina quanto a dele, né? Tão aguda, não é fina, né? Aguda, né? Beleza? Próxima. Depois disso aqui, Abrão, tivemos a viagem do ano, hein? Eduardo Bolsonaro, faz tempo já, cara, faz quase um ano que ele tá fora do Brasil. Foi para os Estados Unidos para lutar contra o sistema brasileiro. E o irmão ficou lutando, o Renan Bolsonaro, o irmão dileto dele, querido dele, ficou lutando contra o sistema de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, essa família ficou ela lutando gosta. contra o mecanismo de Balneário Camboriú. Abrão, porque eu vi assim que o Xandão, acho que ele tirou o passaporte diplomático do Bananinha, né? Mas eu acho que é capaz do Lula arrumar um passaporte para ele. Falar, bicho, você fez tão bem pro meu governo, toma um passaporte aí para você, porque aqui a gente estava imaginando, né? Pô, o Bananinha, amigo do Trump, eles estavam que estavam, cara. Ele e o Figueiredo, nossa, vamos acontecer aqui no Brasil e etc. E vimos que, né? Isso aqui... E eu faço aqui o acompanhamento. Quando ele foi para lá, e ele consegue fazer uma sanção, jogar Magnitsky em cima do STF, eu falei, pô, o movimento em si foi bacana. Me espanta tudo isso, como ele conseguiu, porque eles não estavam com essa entrada toda no Trump, tanto é que eles foram ignorados, afastados ali na posse. Mas me causou surpresa quando ele consegue a Magnitsky. E no final você vê, foi tudo revertido, mas o primeiro movimento, ele conseguiu a Magnitsky, opa, movimento importante, movimento positivo, mas do Bananex não sai nada positivo, da família Bolsonaro não sai nada positivo. Curiosamente agora, ele está sem o passaporte, né? E nós alertamos eles várias vezes, lá atrás, 2017, 2018, estamos indo para o embate, só que se der errado, é bom vocês terem uma outra cidadania, vocês são oriundos, vocês são descendentes de italiano, vocês têm direito a um passaporte italiano, já deixa pronto. Acredito que talvez o Flávio tenha um. Se o Eduardo não tirou o passaporte, ele está sem nenhum. Eu acreditava que se você tivesse o green card, você pode tirar, em algumas circunstâncias, um passaporte americano. Estava errado. Com green card, você não consegue tirar o passaporte americano. Você precisa ter um outro passaporte. Não sei, uma pessoa que renega a sua cidadania, não sei como proceder. Eu tenho 3, né? O meu passaporte brasileiro está válido, mas eu hoje não confio nas pessoas que comandam as instituições. Eu posso perder, sou alvo, tive que depor a Polícia Federal muito mais do que qualquer um da família Bolsonaro, mais vezes. E eu tenho 2 outros passaportes, um português e um espanhol, né? Então, hoje eu estou muito tranquilo. Tenho o green card, eu estou muito tranquilo aqui com a minha situação. Agora, ele ficou muito difícil. Não sei se ele pode sair sem o passaporte, talvez ele tenha italiano, não sei. O Ramagem, aparentemente, saiu com o passaporte já cancelado. Eu recomendaria a ele buscar um advogado rapidamente aqui nos Estados Unidos, porque se ele entrou com um documento inválido, ele está irregular nos Estados Unidos, ele pode ser deportado pela irregularidade. O Silvinei aí já foi mandado embora de forma ridícula do Paraguai, preso com capuz, saco de lixo na cabeça, pô, absurdo. O Alan dos Santos, ele está como refugiado, né? Ele está como asilado, né? Ele pediu asilo. Ele está legalmente, eu acho, como asilado. Ele não pode fazer mais as gritarias que ele fazia, né? Porque você, como asilado, você tem que ficar pianinho. Ele está de favor, mendigo. Por favor, me protege. Vocês, americanos, ele põe a cabecinha assim no peito. Por favor, americanos, vocês podem me proteger? Eu não pedi proteção. Falei,
Vocês me aceitam aqui como residente, eu pago imposto. É muito diferente, hein? É muito diferente. Eu trabalho e pago imposto, pode ser? Tapete vermelho, pode ver. O Bananex, eu não sei como é que ele está, não. De qualquer forma, eu desejo tudo de ruim para ele, para a família dele, desejo tudo de ruim. Eu desejo tudo que eles fizeram para minha família em dobro. Pronto. Abrão, tem outro momento aqui, após esse, que foi um momento que eu decidi colocar para explicar a diferença, né? Porque eu coloquei aqui, que foi a prisão do Collor, que você sempre cita, que o Collor, ele quis sair da casinha também, né? Isso. Prenderam ele. Só que o Collor, ao contrário do Bolsonaro, ele vai ser preso e fala, beleza, perdi, vou cumprir aqui a prisão. Ele não tenta derreter, né, a tornozeleira. E você explicou isso. Você falou, ó, por exemplo, o Collor, na época ainda, você falou assim, ó, o Collor tá cantando de galo, por isso que ele foi preso. E se o Bolsonaro cantar de galo, vão botar ele na cadeia também. Isso aqui foi abril, tá? Tá gravado, hein, gente? Tá tudo gravado isso. Tá tudo gravado. Cara, tá gravado, cara. Foi tudo dito antes de acontecer. Porque tem gente que fala aqui, Abrão, tem gente que chega e fala, Abrão, você estava errado. Você falou que o Bolsonaro não seria preso. Como você não previu que ele ia atacar um ferro de solda na tornozeleira eletrônica? Não, eu falei com todas as letras. Eu lembro, tá gravado. Eu lembro ipsis literis, ipsis verbis. Se ele não fizer nenhuma bobagem dessas que ele faz continuamente, ele não será preso. O problema é que ele faz bobagem recorrentemente. Ele não para. Ele está lá, daqui a pouco ele faz uma bobagem. Não tem tal, não sei o que lá. Ele não lê, ele não vai ler um livro, entendeu? Fica pensando em minhoca casado com uma pessoa que aparentemente não gosta dele. Clima ruim, um monte de gente ruim em volta dele. Alguma hora ele pira. Falei textualmente, se ele não fizer nenhuma bobagem, eles deixam do jeito que ele está. Veja, eles teriam deixado ele solto, ele continuou fazendo bobagem, foi para prisão domiciliar, continuou fazendo bobagem, foi para PF, e agora ele está pedindo piedade para ir para Papudinha. Tomando uma vinha aqui. O pessoal, ele fez um esforço para ser preso, porque o pessoal fez de tudo para não prender ele, cara. Mas a gente falou isso. Sim. Ó, falando pessoalmente, o problema é que ele recorrentemente faz bobagem. Difícil dele não fazer nenhuma bobagem. Vai acabar preso. Foi dito, tá gravado. Sim. Depois, Abrão, outro momento após esse aqui, né, que foi marcante também, né? A gente colocou aqui já, né, do Bolsonaro pediu para ser vice, né? Isso aqui foi no meio do ano. Para mim, esse foi o maior momento do ano, porque ele me fez pensar, me fez refletir em conceitos profundos, me fez refletir e entender melhor a mensagem de Jesus, uma das várias mensagens de Jesus. Não se submeta ao que é errado. Depois que você se submeteu, os frutos que vierem dessa relação espúria não são seus. Esse pessoal que é corrupto e rouba, o dia que a gente chegar ao poder, todos os frutos desse roubo serão revertidos. Ah, mas eu trabalhei a vida inteira. Não, você não trabalhou, você roubou a vida inteira. Nesse julgamento ele chamou o pessoal de maluco de novo, né, Abrão? Ele fez, bicho. Quem assistiu esse julgamento e continuou no barco ainda, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Próximo assunto bombástico aqui, Abrão, depois desse, foram as tarifas do Trump, né? Porque aí a gente começou a pensar, falou, pô, Bananinha, porque aí o Bananinha começou, né? Se for para queimar toda a floresta, eu me sentirei vingado se encostar o porta-aviões no Lago Paranoá, se jogarem mísseis, eu estarei bem porque eu estarei vingado. E aí o pessoal começou a achar que era o Bananinha, né? O culpado disso aqui. Foi forte. Eu acho que foi o Bananex. O Lula estava muito saliente, o Lula
estava batendo muito nos Estados Unidos, estava batendo muito no dólar, estava articulando demais e apoiando Hamas, Hezbollah, ISIS, narcoterrorismo, só show de horror. E o Eduardo, aqui em Washington, estava conversando, segundo escalão, estava conversando com alguém aí, com alguns políticos, conseguiu conversar. E juntou, eu acredito que teve dedo sim do Eduardo nessa brincadeira, porque o Brasil virou foco. O Brasil não era foco. O Lula ciscou muito na área e chegaram para o Trump. O Trump, em 15 minutos, resolveu e falou, beleza, então vamos bater no Brasil. O Bolsonaro ganha? Bolsonaro chega ao poder? Chega, ele está preso injustamente. É só dar um piparote no Lula que o Lula cai. Aí bateu no Lula, viu que o Lula não ia cair, não reverteu, não alisou. Aí chamou o outro lado e falou, e aí? Talvez o pessoal da JBS tenha levado um presentinho para o Trump, tipo o presente que eles levaram para o Temer. E reverteu, cara. Reverteu. Tudo e mais um pouco. Escutem o que está gravado, que nós temos falado há muito tempo do Trump. Quando todo mundo começou a falar, o Trump salvará o Brasil. Gente, é o Trump. Ah, mas você teria votado na Kamala? Não. Mas o Trump não é nem um pouco confiável. Mesmo eu tendo uma imagem ruim do Trump, eu não podia imaginar que aquele laranja da cara dele é de uma laranjada que talvez o Buba tenha feito com ele. Um bola gato. Uma degustação. Então, Abrão... Eu tô com a barba por fazer, que eu ainda não decidi se eu vou parar tudo ou vou manter o cavanhaque, vou cortar, eu vou decidir entre hoje e amanhã. Eu tomei banho, eu acabei de sair do banho, eu tô quentinho aqui, tá? Abri os poros, tá calorzinho, agora tá frio hoje. Hoje tava aí, durante o dia, 3 graus. Teve nevasca por aí, não teve? Não, nevou aqueles dias atrás, depois do Natal deu uma esquentada, agora esfriou de novo. Era para ter nevado ontem, mas não nevou. Não ficou tanto abaixo de zero com umidade. A pergunta que não quer calar é, quem escolhe o tipo de barba? É você ou é a Dani? A Dani. A Dani. Eu sempre pergunto para ela. Qual que ela gosta mais? Gosta de todo jeito. Ela fala que eu fico bonito de qualquer jeito. Ah, o amor é complicado, né? Tá vendo? O amor é cego mesmo. Quem duvidava, né? Está aí. A prova. Barbudão, com a barba grande, cheia, rala. Abrão, ali para o meio do ano também, a gente teve um pouquinho para frente, né? Aquela operação... Não existia o Banco Master aqui ainda, tá? Começou a carbono oculto na Faria Lima, segundo, né, as notícias aqui, o PCC, né, ele geria 40 fundos de investimento, desreceita, e na época tinha até gente do Bradesco, eu lembro que você comentou... Não do Bradesco, gente que havia trabalhado no Bradesco Investimento, não é? Havia trabalhado na portaria, no comando do Bradesco Investimento, lá no topo, sumiu, ó. Não se fala mais nisso, evaporou. Evaporou, cara. Não se fala mais. Cadê os desdobramentos dessa investigação? Sumiu. Por que sumiu? Porque mexe naquilo que eu expliquei. São 3 engrenagens da República. Aqui, monopólios, grandes corporações, corrupção e ideologia. Perdão, existe áreas de intersecção, né? Existe áreas de intersecção. Existem pessoas que estão no monopólio, na política e na ideologia. Tem gente que é só corrupção política, tem gente que é só ideologia e tem gente que é só monopólio. Então, o que acontece? Mexeu aqui, cara. Isso daqui é forte pra caramba. Essa turma daqui, historicamente, ela se dá muito melhor com o PSDB, com os tucanos, se flui que é uma maravilha. Bradesco não é tão... Porque é mais popular, entendeu? A tucanagem é uma coisa mais sophisticated, entendeu? É mais uma coisa mais... Mas também do mal, hein? Também não tem refresco. E me surpreendeu, quando pegou esse a sacanagem aí do PCC na Faria Lima,
de ter pessoas que haviam trabalhado em altos patamares no Bradesco Investimentos, no banco de atacado, de negócio. Trabalhavam diretamente com o Trabuco. Sumiu, não se fala mais nisso. Acabou. Por que acabou? Essa turma aqui, cara, tem muita influência. Tem muito peso, tem muita influência. E é essa turma aqui, mais ligado assim ao passado, que era Tucano, que está querendo pegar o Alexandre, que nós falamos no Weintraub Sem Filtro de ontem. Abrão, logo após isso também estourou, né, o metanol. Ou você acha que tudo é o PCC, né? Você acha Não, isso é maldade. É maldade, gente, maldade. Aliás, o PCC não existe. O PCC, se existir, é alguma coisa positiva. Segundo o Tarcísio, né? Tudo é o PCC, não é assim também, né, galera? E aí, Abrão, a gente já mostrou aqui que ele cortou verbas, não, né, falando que tem alguma coisa a ver, mas... 50%, cara, 50% da verba do combate ao crime organizado foi cortado. Cortou. Isso no ano que começou a ter queima de arquivo do PCC com fuzil no estado de São Paulo. Sim. Mataram ex-chefe da Polícia Civil no litoral, a tiros de fuzil, foi um pelotão que pegou. Mataram um outro cara que estava informando detalhes no aeroporto internacional de Guarulhos. E aí ele tá, não é o PCC, vamos que vamos passar. Uhul! Então, e aí ainda rolou aquilo da Faria Lima, que a gente comentou, isso do metanol, mas não é o PCC. E cortou 50% da verba, cara. Lógico, tá ganhando o jogo, né? Ele tá ganhando o jogo. Inacreditável. Mas, enfim, mais páginas policiais, porque aqui eu tentei fazer uma retrospectiva, mas ficou parecendo a retrospectiva do programa do Datena, entendeu? Mas temos também a guerra no Rio de Janeiro, Abrão. Foi também um pouquinho depois, né? Importante essa operação. É importante essa operação. Veja, eu volto a falar. Não tenho nada contra os policiais. Pelo contrário, os policiais que subiram lá foram heróis. Os 4 que morreram, eu achei que foi uma perda significativa. Porque eu fiz as contas aqui e mostrei, olha, na média, seriam 2 policiais mortos para 115. Se for ter a média de quantos policiais morrem, para quantos bandidos morrem, são 2 a cada 100. E aí foram 4 em 115. Então, mas não teve, não estou tirando o mérito dos policiais, eu estou falando só que foi uma operação que agora você vê, não mudou nada no Rio de Janeiro. O que mudou no Rio de Janeiro? Mudou? Não. Enquanto você não prender quem está lá no topo, você não resolve embaixo. Começar de cima para baixo, não de baixo para cima. E não é só prender, não, hein? A gente vai executar quem tiver mais de 1 bilhão. E o prazo, porque nós temos que fazer dentro de um rito que o mundo inteiro entenda. Então, fala, olha, aconteceram crimes contra a humanidade, nós estamos... essa turma da corrupção do narco-estado, do crime organizado, de mortes violentas são 50 mil por ano. Então, nos últimos 20 anos, morreu 1 milhão de brasileiros. Nos últimos 20 anos. Esse século, ou desde que o Lula chegou ao poder, é mais de 1 milhão. Quando você junta pessoas que morreram porque os hospitais estavam sucateados, porque teve roubo, corrupção, quando você junta criança que não recebeu alimentação, gente que capotou, não tinha ambulância, a estrada estava ruim, quando você juntar tudo, você vai dar 2 milhões. 2 milhões é um massacre. O massacre dos armênios pelos turcos foi 1.800.000. É crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade no mundo inteiro é aceito a pena de morte. E a Constituição brasileira prevê, em caso de traição, está evidenciado, né? O cara foi eleito, não foi para roubar 1 bilhão, 2 bilhões. O cara não está lá de juiz para roubar 1 bilhão, 2 bilhões. Então, pena de morte.
Qual é o prazo do julgamento? Porque a gente não pode nem fazer uma coisa no afogadilho, colocar dentro de pneu e tocar fogo, fazer micro-ondas, não irei fazer isso, tem que ser dentro de um rito civilizado. Qual o exemplo máximo de um tribunal no mundo ocidental, aceito como tendo sido civilizado? Ninguém questiona, não, foi uma barbárie que foi feita. Os julgamentos lá na União Soviética são considerados. Quando termina a Segunda Guerra, o Stalin mata um monte de gente. Muitas das pessoas que ele matou mereciam morrer mesmo, os nazistas que ele matou. Mas ele faz isso meio que meio que não, totalmente na loucura. Agora, o Tribunal de Nuremberg foi feito um tribunal, houve um rito, os acusados tiveram advogados para que fosse feita a defesa foi ampla, e ao final do julgamento, alguns foram presos, alguns foram condenados a penas mais brandas, e alguns foram executados. Quanto tempo durou o Tribunal de Nuremberg contra os nazistas? 11 meses. Então, o que nós iremos fazer? Toma posse no dia 1º, caneta, e começa. Tribunal, a gente precisa pensar no nome, mas o tribunal constitui um tribunal para julgar os crimes contra a humanidade que aconteceram no Brasil, nesse período aí de 25 anos, né? Foram crimes contra a humanidade. Falar que 2 milhões de brasileiros mortos não é um crime contra a humanidade, 2 milhões é muita gente, tá? Então, por baixo, 2 milhões de brasileiros mortos, por baixo. Então, fora o sofrimento, a dor, o estresse, a maldade, a tortura psicológica. Então, no prazo de 1 ano, menos de 1 ano, né? Eles seriam julgados, caso condenados e tenham mais de 1 bilhão, executados. Começa o julgamento aí, começo de janeiro do ano seguinte. Eu queria fazer no dia 15 de novembro, né? Para marcar a República. Mas ia ficar mais curto, né? 15 de novembro, vai dar menos de 11 meses. Eu queria fazer pelo menos o mesmo prazo que Nuremberg. Pelo menos o mesmo prazo que Nuremberg. Para ninguém discutir. Não, os direitos humanos. Não, está seguindo os direitos humanos. Tá bom? E dessa vez não é papo furado, não. Beleza, Abraão. E depois, cara, disso aqui do Rio de Janeiro, começou, né? O Banco Central decreta a liquidação do Banco Master e Polícia Federal prende Daniel Vorcaro, dono do banco, quando ele estava já no jatinho, no aeroporto, Abraão. Mas já soltaram. Prendeu, mas já soltou. Ele está em casa, na mansão dele, com o dinheiro dele, não está com as contas bloqueadas. Então, eu não sei agora como vai ser, porque a gente está vendo que está tendo desdobramentos, né? Mas, então, para você, aqui rachou, Abraão. Aqui foi a fissura. Eu acredito que talvez seja uma oportunidade para o Brasil. A República pode aqui começar a ruir. Porque se nós voltarmos a termos uma inflação galopante como era na década de 80, eu acho que a população não aceita. E se você permitir a volta de bancos como haviam no passado, que seria aí o que eles querem fazer com o Banco Master, os políticos, junto com esses financistas, vai dar ruim. A contrapartida é que você tem esses monopolistas ligados ao tucanato, mais sofisticado, tal, eles sabem que os negócios das empresas dele vão para o buraco. Fazer loucura na Sabesp, tudo bem, eles ganham dinheiro com isso. Fazer loucura numa empresa de pedágio, dar 2 bi a mais para uma empresa de pedágio, que o Taxizão acabou de fazer isso, beleza, 2 bi no bolso deles. Agora,
banco, como o Banco Master, pode colocar tudo a perder. E é por isso que está tendo tanta pancadaria em cima do Alexandre de Moraes, vindo de instituições, formadores de opinião ligados a esses antigos tucanos, a esses monopolistas. E aí eu não falo só banqueiro, não, tá? Não é só Bradesco e Itaú, as famílias que controlam Bradesco, Itaú e Santander. Aí eu coloco também, por exemplo, a família Frias, que controla a Folha de São Paulo, que tem muitos negócios, é uma família multibilionária, multibilionária. E vários outros, você tem vários outros grupos aqui que eu posso dar os nomes das famílias que não querem o que vem com o Banco Master. O Banco Master é o primeiro. Cada grupo político terá um outro Banco Master. Cada um deles vai pressionar para ter o seu banquinho para viabilizar o quê? O fluxo financeiro dos esquemas que existem hoje na República. O MBL, daqui a pouco, o MBL começa a ter pressão para ter o banco da onça. O banquinho da onça. Dependendo, eles podem usar o Valete. O banquinho do Valete. Dependendo, eles podem usar o banco do Temer também emprestado, né? Não sei. Pode usar o banco do Temer. Pode usar. Ainda não tem. Que eu saiba, o Temer ainda não tem um banco. É o Master seria o primeiro, né? Tinham vários grupos ali usando o Master, não era só o Temer, não. A gente mostrou aquele fluxograma, aquele anagrama, Tinha né? muita gente conectada. Eu fiquei chocado com as conexões. Boa. É o fim da República, é o começo do fim da República. Ou de um lado ou de outro. Ou o pessoal do Banco Master ganha, que está bancando, e aí vai Banês, vai todo mundo e quebra o país. Ou, se perder, essa turma cai, cara. Vai cair, cara. Não que o Alexandre de Moraes será preso. Não acho que o Alexandre de Moraes será preso. Mas, dependendo de como for a derrota, ele pode sim sair do STF. Não descarto. Barroso saiu. Vai para casa, ali. Clube Pinheiros, vista bonita para o Clube Pinheiros, pô. Vai lá, curtir a fossa dele. Como é que ele falou? Sempre teremos Paris, né? Sempre vai para Paris. Passa 2 anos em Paris curtindo a vida. Onde é que está o Barroso? Está curtindo a vida. Próxima. Bom. Esse final de ano rendeu, Abrão, porque tivemos também, após isso, olha aí, ó, quem lembra dessa cena, curiosidade, né? O cara pegou um ferro de solda, que fim trágico, Abrão. Cara, que loucura, meu, que loucura. Esse que é o problema, as pessoas cometem erros, né? As pessoas cometem erros. E quando a gente pensa, o que pode acontecer? Tem uma expressão aqui, desculpa o meu francês, que é o shit happens, né? E no Brasil it happens a lot. Né? Shit happens, e no Brasil it happens a lot. Então tem que lembrar que as pessoas cometem erros. As pessoas tomam decisões erradas. E isso acontece, isso muda o quadro. A Segunda Guerra Mundial teve um monte de decisões erradas que poderiam ter um desfecho completamente diferente. Não de uma vitória da Alemanha, eu acho que ela não venceria amplamente, mas ela podia ter chegado a um reequilíbrio, ou o Japão poderia ter ocupado algumas colônias francesas e inglesas e ter conseguido estabilizar. Foram vários erros, uma sucessão de erros, ou a própria Revolução Russa poderiam não ter acontecido, foram erros, vários erros em sequência que permitiram a Revolução Russa se materializar. Então, eu acredito que existe espaço, sim, para essa República Imunda cair, antes do que as pessoas estão imaginando. Antes quanto, Abraão? 2 anos. Por isso que a gente precisa crescer o farol. Você que é faroleiro, para nós termos capacidade de ação, não é o Little Abe, somos nós, faroleiros juntos. Quantos? Quanto mais, melhor. Eu acho que a gente precisa ter pelo menos uns 5.000 faroleiros para ter chance
de chegar ao poder e conseguir acabar com a República de uma forma positiva. Pode ser que ela acabe e vire uma distopia. Pode ser uma coisa muito pior até. Mas para nós chegarmos ao poder e mudarmos, já tem uns 5 mil faroleiros. Quantos nós temos? 1.000? Tem 1.000 faroleiros hoje? Se nós repetirmos a manifestação na Paulista, será que a gente consegue colocar 1.000 pessoas na Paulista? 1.000 é pouco. Tá bom? Tem que ter uns 5 mil, pelo menos, no mínimo. Para ter faroleiro, óbvio, nós iremos continuar aqui, gerando conteúdo, passando ideia, análise, falando com você, faroleiro. Eu não viro mais o cara que é um transeunte. O faroleiro é o farol. Você, com a tua luz, tem que iluminar e abrir os olhos do cara ao seu lado e ver se ele tem o perfil de virar um faroleiro. Porque além de abrir o olho, ele tem que ser guerreiro. Não adianta trazer bunda mole para dentro. Desculpa, tá? Mas não adianta. O faroleiro não pode ser um bunda mole. Não tem bunda mole. O faroleiro não é bunda mole. Eu vejo um monte de guerreiros e guerreiras. Eu não gosto de falar guerreiros e guerreiras porque já está subentendido. Utilizando o masculino, já está subentendido o feminino. É como dentistas e dentistos. Vai lá, Nico. Abrão, o Clodoaldo, ele lembrou bem aqui, ele falou, ó, tá faltando o escândalo do INSS. É verdade, é tanto, né? Mas eu acho, Abrão, que... Teve nos Correios também. Mas quando é público, você explicou aqui também, quando é com aposentado, quando é com repartição pública... Aposentado, repartição pública, Sabesp, energia elétrica, metanol na tua bebida, cara, zero de problema. Por quê? Porque tá mexendo com a tua família, cara. Quando mexer na sobrevivência de um monopólio oligopólio, que é o Banco Master, muda de figura. Você vê, essa questão, soltaram o Vocaro, mas o negócio não baixou. Quem, como, aonde? Continua a quentura, em cima do Toffoli, em cima do Alexandre de Moraes. Quem está bancando? Não é a Globo, não é a Folha. Quem está bancando são as pessoas, as famílias. Não estou só falando da família Marinho e da família Frias. Os grupos que mantêm a família Frias e a família Marinho em alta conta. Eu não conheço, eu não sei onde é que eles frequentam. Eu conheço, assim, Laranjeiras. Eu deveria ter mostrado onde fica Laranjeiras. É bonito pra caramba. Eu já fui uma vez para Laranjeiras. É muito bonito. Laranjeiras é um lugar que eles se encontram, entendeu? É um lugar que eles se encontram. Onde é definido os rumos do Brasil? O Clube Harmonia. O Clube Harmonia é de 100 anos atrás, 80 anos atrás, era um clubezinho pequeno ali no Jardim Europa. Não é no Clube Harmonia. No tênis do Clube Harmonia. Deve ter umas famílias ricas antigas ainda que não vão lá, mas não. No Clube Paulistano. Clube Pinheiros. O Clube Pinheiros é do núcleo ali, do Kassab e do Alexandre de Moraes. Tem o Fleury ali também. Eu acho que deve ser um lugar desse, Laranjeira. Tem uns condomínios fechados, também muito bacanudos ali no interior de São Paulo, com Ípica e tal, pode ser ali, tá? Próximo. E aí, Abrão, começou a ruir o castelo de cartas bolsonarista, né? Porque aí o Trump já tirou, né? Que já chegando no final do ano. Tirou o Magnitsky, acho que reduziu tarifa também. Teve a química com o Lula, né? Ridículo, cara. O Trump é repugnante, cara. O Trump é um cara repugnante. Não é só o aspecto físico e moral dele, cara. Ele é um cara que... mas você teria votado nele? Teria votado nele. Porque a Kamala é muito ruim. E o Biden também. Biden tem coisa pior do que isso. Tem criança na parada com o Biden. O filho com o filho dele com a sobrinha, cara, com a neta dele, na cama. Putz, é muita nojeira. Mas eu tenho que dizer, não sou engenheiro de obra feita, eu alertei desde o começo, não confio no Trump, vai dar ruim. Pode apostar, o Trump deixa
todo mundo com ele, que está com ele, ele deixa segurando a brocha na mão. Falando em brocha, como é que está o Bolsonaro, hein? Rapaz, eu não sei, porque ele tem um chip, não tem um chip? Dizem que, né? Falou que tem chip, que é incomível, é imorrível e não será preso, cara, e não irão tirar o celular dele. Sabe, pô, tiraram o celular, foi preso. Não, é. Morrer, ele morre, te garanto. Agora faltou só incomível e brochável, eu acho que ele é brochável. Que ele vai Não, que tem mais uma também, Abrão, que é nenhuma ordem desse ministro, esse presidente aqui vai cumprir. Lembra dessa? Cara, não, tudo que ele falou, imorrível, ele morre. Brocha, meu, ele fala demais. Aposto que o pipi dele é mole, cara. Aposto que é pipi molinho, molinho. Tiraram o celular, falou que não seria preso, foi preso, obedeceu todas as ordens do Alexandre de Moraes, ainda chamou ele de meu ministro e convidou para ser vice. E tudo que ele fala, faltou só o incomível, cara. Eu acho que, meu, há um risco. Como é que é mesmo aquela parte da galinha que o pessoal gosta de comer, Eric? Sambiquira. Eu acho que existe um risco de degustarem a sambiquira Bolsonaro, cara. Existe o risco de uma sambiquira do Bolsonaro ser degustada. Porque, pô, foi todo o resto, cara. Faltou só a sambiquira. Enfim, aquele corte, você explicando que o Bolsonaro era o gordinho da rua, cara. Putz, aquele ficou muito engraçado. Vocês soltaram esse corte? Eu não vi. Soltamos. Essa analogia foi muito boa, cara. Porque eu cresci, né, na rua, eu tinha mesmo o gordinho, assim. Não tinha exatamente esse gordinho tetudo. O cara das duas, ele tem duas características. Esse gordinho tetudo, ele nunca é bem pretinho e ele nunca é bem loirinho. Ele tem duas características. Hoje ele é marrom bombonzinho, ele é marrom bombom. Ele é meio marronzinho. Não muito, pouquinho, com a pele lustrosa. Ou ele é um gordinho de bochecha rosada. São essas duas. Geralmente, eu não sei porquê, mas eu sempre. E o detalhe: é um gordinho tetudo. Tem teta. Tipo o Constantino. O perfil do Constantino, cara. Exatamente o Constantino, cara. Não é assim? Não era assim? O gordinho que tinha na tua turma, como é que era? Além de você, como é que ele era? Não, além de mim, não. Como assim, além de mim? Não, além de mim não tinha... Mas era gordinho, não era gordinho? Sim, tinha... É sempre gordinho, gozado, cara. É um gordinho tetudo, cara. Ou tetudo, bunduda. É sempre um gordinho, eu não sei porquê. Tipo o Constantino, cara. É bem o Constantino. Acho que é porque não consegue correr direito, né? Não sei, cara, eu não sei. Eu não sei o que acontece. Bom, voltando, Abrão, para a gente não estender muito aqui, que ainda tem um vídeo e tem um vídeo especial que eu fiz. O Abrão nem tá sabendo. Vou passar para vocês. Vamos lá. Mas daqui a pouco ainda tem umas notícias. Teve atenção, né, Abrão, na Venezuela. Ainda não teve a guerra, cara. Pô, tá demorando muito essa invasão na Venezuela, cara. Tá demorando. Isso daí ficou pro ano que vem. Vamos, quem sabe nós teremos um Weintraub exclusivo para tratar da invasão da Venezuela. Tomara que o Maduro morra logo. Gostaria muito que ele terminasse como Gaddafi. Empalado. Quem sabe, desdobramentos, mas parece que tá rolando uns exercícios militares ali, né? Mas... Tá demorando muito. Porque, Abrão, são bilhões de dólares para levar toda aquela galera dos Estados Unidos até ou pelo menos centenas de milhões de dólares, vai. Cara, o que eu posso falar, cada jato desses F-16, quando decola, cara, é coisa de $300 mil, um exercíciozinho só de gasolina, de manutenção, pô, é fortuna, cada vez que decola é uma fortuna, tanto é que o Super Tucano, ele substitui muito a Força Aérea, aviões da Força Aérea, porque é barato, tipo, para a mesma trajeto para ir fazer, para guerrilha no chão, para atacar o chão e tal, Super Tucano, sei lá, custa 30 mil, o outro custa $500 mil, para fazer a mesma coisa. Então, não é só o preço de aquisição, a manutenção,
a brincadeira, o deslocamento é caríssimo. É caríssimo. Um porta-aviões é uma fortuna, ele tem 11. Colocou 2 ali, colocou 2. Loucura. Voltar? Pode voltar. Pode voltar. Não dá para descartar, mas toda a sinalização é que vai para cima. Vamos lá. Qual a próxima? Tomara que o Maduro caia logo. Começo de ano, não tem muito assunto, é bom. Nessa época que está sem assunto, a gente fica discutindo a pauta. Qual a pauta de hoje, Eric? Pô, não sei o que lá, tal. Quando não tem nada, eu vou falar de uma loucura aí qualquer minha que eu estou com vontade de falar. Mas é bom, se tiver resolver logo a Venezuela, eu sou a favor. Um ditador, um déspota desse, podia aproveitar e derrubar a Cuba também. É uma tragédia ali em Cuba. Abrão, e para fechar o ano com chave... Aliás, não é porque você me mandou uma outra hoje, das estradas de São Paulo, mas antes dessa, esse aqui seria o fechamento do ano. Ó. Mulher de Moraes manteve contrato de 129 milhões com Master, por parcelas aí, né, mensais de 3,6, segundo as mensagens do celular do Vorcaro. Esses pagamentos, eles eram de extrema importância, não podia atrasar. E eu tava vendo, Abrão, fui ver alguns vídeos disso, né? Tem escritórios gigantes aqui de advocacia em São Paulo que eles cuidam de empresas grandes. E eu vi que eles cobram assim uma média de 200, 300 mil reais por mês de consultoria advocatícia. Um pouco menos do que 3,6 milhões de reais. Detalhe, esses escritórios grandes têm 200 advogados, 300 advogados. Deve cobrar isso de um Bradesco, né, cara? Então, o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, aparentemente é ela, eu acho que um filho, eu acho uma coisa assim. Eu não quero fulanizar, porque o Alexandre de Moraes, eu tenho pessoalmente muita coisa contra ele. Eu realmente não gosto do Alexandre de Moraes, eu odeio esse cara. Assim como o Gilmar Mendes, eu odeio o Gilmar Mendes. Então eu não posso fulanizar. Inclusive, se eventualmente eu chegar ao poder, tem que ser outra pessoa para estar envolvida em ver a lisura da vida profissional dele. Tem que ser uma pessoa que não tenha relação direta comigo. E tudo tem que passar por um outro filtro. A gente tem que bolar alguma forma de inteligência artificial para fiscalizar se tudo foi, para ser até mais ligeiro, né? Hoje, com a inteligência artificial, você consegue parametrizar e mostrar rapidamente se foi um julgamento técnico ou não, até para rever julgamentos passados. Então, eu não queria fulanizar. Mas, sem dúvida, a evolução patrimonial de vários ministros da Suprema Corte Brasileira, elas são incompatíveis com a vida pública, no mundo inteiro. Se falar que um juiz da Suprema Corte Americana tem um escritório de advocacia da esposa, do filho, aberto, funcionando, e ele recebe... Cara, meu, é loucura. Isso não existe. Isso que a gente vê no Brasil não existe. O que eu observo é vários canais de esquerda tentando agora justificar que é normal, que tudo bem, que está certo. Eu acho que o mundo não levantaria um ai se toda essa questão fosse revertida. Eu não tenho problema nenhum em escrutinizar, mostrar tudo, e se tiver alguma coisa errada, punir conforme a lei permite, no limite da lei. Dentro do devido processo legal, amplo direito à defesa. E se tiver mais de 1 bilhão, está na regra. O que mais que eu posso falar? Estou processando eles. Então é aberto, é declarado. Eu sou uma parte que já se manifestou contrária ao Alexandre de Moraes, ao Gilmar Mendes, ao Lula, ao Lewandowski, não dá para esquecer o Lewandowski, não é porque ficou velho que limpou o passado dele. Carmen Lúcia, eu acho que não tem 1 bilhão. Nunca escutei nada. Eu estou processando porque ela me negou o meu direito básico, humano, de disputar uma eleição. O que mais, Eric, que nós podemos falar desse caso? Acho que só. E para fechar o ano bem, né? Saiu uma notícia hoje
que de presente de 2 bilhões de reais de Tarcísio à concessionária de rodovia de São Paulo, Abrão. O que acontece? Conta aí para as pessoas não acreditam, Eric. Depois da Sabesp, que ele entregou, a gente mostrou o vídeo aqui que tinha um cara explicando que ele escolheu quem iria receber uns 4 bi no mesmo dia. Hoje você coloca 1 bilhão, eu vou dar esse 1 bilhão de volta para você, mais 1 bilhão, porque você colocou 1 bilhão aqui. Ele fez isso, eu acho que foram 4 ou 3 bilhões que ele conseguiu distribuir. Segundo, a gente até mostrou o cara falando aqui. Agora, de novo, Tarcisão deu sem previsão, porque não tem previsão para fazer isso, cara. Conta aí, Eric. Então, o que acontece? Parece que eu dei uma lida na reportagem, né? Durante a pandemia, as estradas tinha menos fluxo de carro, né? Tinha empresas fechadas, o pessoal não podia viajar. Então, as rodovias de São Paulo, as concessões, elas deixaram de arrecadar os pedágios, né, etc. E aí é uma reparação, assim, desse tempo que a rodovia ficou parada. Então, o governo de São Paulo, vulgo cidadãos, né, de São Paulo. Cidadãos de São Paulo, teremos que pagar 2 bi para concessionárias de rodovias de São Paulo, Abrão. É bi para cá, é bi para lá, toda hora, cara. Você paga mais imposto, o seu IPVA sobe, o seu ICMS sobe para a concessionária receber, porque não ganhou dinheiro na pandemia. Meu, lá atrás, cara, ele não era governador, agora ele vai ressarcir. Você que tem uma pizzaria, Presto, você que tem a pizzaria, você ganhou ou perdeu dinheiro durante a pandemia? Você que tem uma empresa de serviço, você que tem qualquer coisa, uma oficina mecânica, você não ficou fechado, não perdeu dinheiro na pandemia? Pois é. Agora, ainda bem que o Tarcísio é uma pessoa que transpira honestidade. Porque imagina só, a empresa ganha 2 bi e aí faz um outro negócio com o Banco Pactual, entrega 1,5 bilhão e o Banco Pactual pode dar um bônus grande para o filho do Tarcísio. Tipo, 200 milhões para o filho do Tarcísio. Ou pode ter algum outro benefício, direto, indireto. Ainda bem que o Tarcísio é um cara que, você vê que é uma pessoa honesta. Honesta. Dá para ver que ele é honesto. Nos poros dele. Beleza, Abrão. De retrospectiva, por hoje... Como é que vocês foram votar no Tarcísio? Ah, mas o outro no PT, então não vai votar, pô! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Pô, Abrão, não põe a mão no ferro. Caramba, é só esperar. Que loucura. Abrão, vamos lá então. Você quer que eu coloque... O Maluf é coxinha perto do Tarcísio. O Maluf é estagiário, é trainee, cara. Perto do Tarcísio e do Kassab, cara. Perto do Tarcísio. Não é o Tarcísio, é Kassab, cara. Isso é Kassab. Esses grilos, cara, que loucura. Que loucura. Pronto, agora nós podemos ir para as perguntas. Não, a gente tem, antes, porque como as perguntas são fechadas, né? A gente tem que passar o vídeo antes. Então passa. Então vou passar o seu vídeo antes, que é mais importante. Aí para fechar, eu vou fechar com uma homenagem que eu fiz para uma pessoa muito importante, tá bom? Então vou colocar aqui o seu primeiro. Quer explicar alguma coisa antes do vídeo? Eu coloco, você fala depois. Acho que o vídeo é autoexplicativo. Beleza, vamos lá então. Mais um ano termina e muitos me perguntam sobre a eleição do ano que vem. Mais um ano que passamos na escravidão. Sim, temos eleições nessa democracia vibrante para presidente, governador, senador, deputado, vereador, prefeito. O problema é que essas pessoas que concorrem veem o Brasil como uma grande senzala e a disputa é para ver quem será o capitão do mato, o capataz
dos donos dessa imundície que Deodoro começou. A disputa não é para ser Moisés que libertará esse bando de hebreus do cativeiro. No Farol da Liberdade, quer saber qual será a nossa prioridade? A primeira de todas: não iremos nos corromper. Iremos disputar, porém, quando chegarmos ao poder, estaremos limpos. E quando será isso, Abraão? A resposta está na Bíblia, em seu devido tempo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e de rir, de prantear e de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de reuni-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, de se calar e de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O fato é que Deus faz tudo no seu devido tempo. Mas também pôs em nosso coração o anseio de atingir objetivos rapidamente, tendo em vista quão efêmera é nossa vida terrena. Eu realmente não sei o que nos aguarda no futuro. Tudo o que sei é que o Farol da Liberdade não irá se corromper. O Farol da Liberdade não irá decepcionar as pessoas quando chegarmos ao poder. E digo chegarmos, não apenas referente a mim. Não estou utilizando a primeira do plural, o famoso nós majestático. Também não me refiro apenas a mim e a meu irmão. Chegaremos. Sim, seremos o grupo, nós todos, dezenas de milhares de faroleiros em um verdadeiro exército de templários reconquistando um território para que as futuras gerações de nossas famílias possam viver livres desses ratos, desses parasitas, desse lixo que aí está. Hoje temos o tamanho necessário? Não temos. Mas serei candidato independente o ano que vem. E caso seja o desejo de Deus, irei governar com o nosso grupo. Porém, sinceramente, não creio que estamos prontos. Quando todos nós ali chegarmos, será para acabar com essa república imunda. Não será para nos acomodarmos na arte do possível, muito menos para roubar, fazer bons negócios, comprar mansões e ganhar presentes. Não cometeremos os mesmos erros das famílias de covardes e ladrões que nos antecederam. Sim, covardes, mentirosos e ladrões. Pois, no tempo da coragem, foram covardes. No tempo de lutar, cederam e negociaram. No tempo da seriedade, riram e bravatearam. Plantaram desgraça e mentira. Chegou a hora dos canalhas colherem o que plantaram. E se não conseguirmos chegar ao poder no ano que vem? Já tentamos no passado e seguiremos tentando até que os cordeiros virem leões e acabem com essa raça de chacais que nos explora. Assim, enquanto a vontade de Deus não se materializa, devemos praticar o bem, espalhar a palavra, buscar a verdade, sendo pescadores de homens, liderando pelo exemplo e fazendo nosso melhor para aí, no ano que vem, sim, no ano que vem, nossa embaixada esteja em Jerusalém.
Gente, maravilha. Mensagem, eu acho que é autoexplicativo, não tenho o que comentar. Beleza, Abrão. Agora é a minha vez. Então, vai lá. Agora é a minha vez, porque eu não podia deixar o ano acabar, a última live do ano, né? Sem homenagear a rainha desse canal aqui. Vou colocar aqui para você. Tirem as crianças da sala, hein? Vamos lá. Cumprida, trouxe a vara de condão e já sei a palavra mágica. Você está pronto? Ah, sim, eu estou. Direito! Eu ando descalço, não preciso de grana. E uso colar, minha roupa é estranha. Não vou trabalhar, eu não vou trabalhar. Eu sou hippie, não vou trabalhar. Se eu fizesse só o que eu gosto, eu só vivia deitado. Porque trabalhar é ruim que só o diabo. Esse negócio de trabalhar nunca deu pra mim. O meu corpo pede somente pra dormir. Coragem pra trabalhar eu nunca tive não. Só acordo sem coragem e sem disposição. Eu vou trabalhar na força do ódio, chorando de preguiça e olhando pro relógio. Nunca fui trabalhar satisfeito. Eu só vou mesmo porque é o jeito. O negócio é o seguinte: ou trabalho ou não como. Ou eu crio coragem ou me acabo de fome. O negócio é o seguinte: ou trabalho ou não como. Ou eu crio coragem ou me acabo de fome. Oh, meu Deus do céu. Todo dia acordando cedo pra ir trabalhar. Não é vida não. Não podia deixar de homenagear, né? A rainha do canal. Esse que por tantas vezes, né, foi aqui, né, o nosso Lembrada. lembrado aqui por nós. Enfim, uma singela homenagem, né? Perto de tudo que ele merece, né? De nós. É verdade. Vamos para as perguntas, então.